Boa noite, prezados. Hoje nós vamos falar sobre a Constituição de 1946. Vamos falar sobre o contexto histórico do fim do Estado Novo. Ele iniciou em 1937 e finalizou em 1945 e é caracterizado como o regime autoritário de Getúlio Vargas. Nesta época, nós tivemos Getúlio Vargas com a utilização de rádios e jornais para realizar propagandas políticas, com discursos carregados com uma retórica nacionalista e de apoio à continuidade do regime autoritário. Nós temos também nessa época a Segunda Guerra Mundial, que iniciou em 1939 e finalizou em 45. Durante o conflito, o Brasil se aliou aos aliados, principalmente após a entrada dos Estados Unidos na guerra. Nós percebemos também que após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma crise interna no Brasil. E através desta crise, ela desempenhou um papel fundamental no fim do Estado Novo. Em 29 de outubro de 1945, após uma série de manifestações e pressões políticas, Getúlio Vargas foi deposto por um movimento militar. Oi, meu nome é Francinaila Oliveira. Vou dar continuidade falando em relação à Assembleia Constituinte e à promulgação da Constituição de 1946. Falando um pouco sobre o fim do Estado Novo em 1945, que foi o marco onde se deu o início de uma nova fase na história do Brasil. Então, o país, ele buscava recuperar a democracia e construir uma nova Constituição. Então, neste vídeo aqui, vamos analisar como que foi esse processo, quem participou dele e qual foi o contexto político desta época. E sobre a transição democrática, vamos falar sobre José Linhares. O governo de Linhares ele foi de outubro de 1945 a janeiro de 1946. Foi muito importante para a transição democrática, foi marcado pela prudência e respeito às normas legais. Um dos principais pontos desse governo foi a organização das eleições gerais que ocorreram em 2 de dezembro de 1945. Essas eleições elas foram as primeiras após o ano do regime autoritário. Então, foi um marco que representou um passo fundamental para a restauração da normalidade democrática. Então, a atuação nesse governo, a atuação foi essencial para a consolidação da democracia. Aí podemos analisar a relação entre Linhares e a Constituição de 1946. Mesmo ela sendo indireta, foi muito fundamental. Então, Linhares ele não foi apenas um dos constituintes, mas a sua contribuição reside no papel como presidente provisório. Então, ele garantiu a transição pacífica para o regime democrático. Então, essa transição só tornou possível com a convocação e o trabalho da Assembleia Constituinte. Então, mesmo que sua passagem pela presidência foi de um período curto, ele teve essa importância para que ocorresse que essa Constituição ela garantisse, e fosse pacífica para que acontecesse o regime democrático. E falando sobre a eleição de 1945, depois de anos de autoritarismo, então a população voltou a participar do processo eleitoral. Então foi um momento, uma eleição marcada pela esperança e também pela reorganização dos partidos políticos. Alguns pontos importantes que podemos tratar, como já foi falado, que foi o fim do Estado Novo, que teve um ambiente mais democrático, a criação e organização de alguns partidos, como PSD, PTB, e a forte mobilização popular. Podemos ver nas imagens ilustradas desta época que mostra as filas de votações, a população indo para votar, naquela época. Falando sobre a eleição de 1945, vamos ter um papel importantíssimo de Eurico Gaspar Dutra. Ele foi eleito presidente em 1945. O seu papel foi fundamental na Assembleia Constituinte de 1946. Embora ele fosse um militar, ele apoiou a redemocratização do país e a elaboração de uma nova Constituição. Dutra sancionou a Constituição de 1946 em 18 de setembro daquele ano, que restabeleceu as liberdades civis e políticas no Brasil. A nova Carta Magna garantiu os direitos fundamentais, como liberdade de expressão, a inviolabilidade do domicílio e a ampla defesa. Além disso, ele estabeleceu a separação dos 3 poderes e o voto secreto, que é obrigatório
para maiores de 18 anos, exceto para analfabetos, militares e religiosos. Durante meses, né, a Assembleia discutiu temas como os direitos civis, a organização dos poderes e a atuação do Estado na economia. Os debates foram bastante acalorados, mas resultaram, né, em uma Constituição democrática. Então, a Constituição, né, de 1946, promulgada em 18 de setembro, ela representou um marco na história constitucional brasileira. Então, ela restaurou os princípios democráticos suprimidos durante o Estado Novo. Então, entre as suas características, ela vai se destacar e reafirmando do federalismo, a separação dos poderes e a garantia dos direitos e liberdades individuais. Então, o legado da Constituição ela vai residir na sua importância como um instrumento de redemocratização e influência sobre as constituições posteriores. Então, a restauração dos princípios democráticos foi essencial. A Constituição de 1946, Princípios Democráticos e Direitos Fundamentais. A Constituição de 1946 foi um marco importante na história política do Brasil, porque restaurou a democracia após o período do Estado Novo, entre 1937 a 1945, regime ditatorial de Getúlio Vargas. Essa Constituição refletiu os anseios por liberdade e reorganização democrática no país. Com a separação dos três poderes, a Constituição estabeleceu com clareza a independência e harmonia entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Isso impediu a concentração de poder nas mãos do presidente, como havia acontecido durante o Estado Novo. Cada poder passou a ter funções bem definidas e mecanismos de controle mútuo essenciais para o equilíbrio democrático. E eleições diretas. A nova Carta estabeleceu as eleições diretas para presidente da República, governadores, prefeitos e parlamentares, com sufrágio universal, ainda com limitação de votos para analfabetos, mendigos, soldados e mulheres casadas sem autorização do marido. Restrições da época. Houve também liberdade partidária, permitindo a criação de novos partidos políticos. Liberdades civis, liberdade de imprensa, religião, expressão e associação. Essas liberdades representaram um retorno aos princípios democráticos com maior respeito pelos direitos fundamentais do cidadão. Liberdade de imprensa passou a ser garantida, permitindo a veiculação de ideias e informações sem censura prévia. Liberdade de religião, o Estado reafirmou-se como laico, assegurando a liberdade de crença e culto religioso. Liberdade de expressão, os cidadãos passaram a ter o direito de manifestar livremente suas opiniões, desde que não violassem outras leis. Liberdade de associação, foram garantidos os direitos de se organizar em partidos políticos, sindicatos, associações culturais, entre outros, desde que com fins lícitos. Constituição de 1946, Estrutura do Estado e Participação Política. A Constituição de 46 garantiu princípios democráticos, reforçou a autonomia dos entes federativos, União, Estados, municípios e Distrito Federal, mantendo competências próprias. Organização dos poderes: Poder Executivo, Presidente da República e Vice-Presidente eleito por voto direto e secreto para mandato de 5 anos, sem reeleição. Sistema presidencialista. Poder Legislativo: Deputados, mandato de 4 anos, com direito à reeleição. Senador: cada estado elegia o mesmo número de senadores, 3 por estado, mandato de 8 anos, com eleições alternadas a cada 4 anos, para renovação parcial e com direito à reeleição. Vereadores, mandato de 4 anos, com direito à reeleição. Poder Judiciário: Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Justiça Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, TST, Justiça do Trabalho, criado em 1946. Superior Tribunal Militar, STM, Justiça Militar. O voto passou a ser direto e secreto para os cargos do Executivo, Presidente, Governadores, Prefeito e do Legislativo, Senadores, Deputados e Vereadores.
O voto direto permitia que o cidadão escolhesse, sem intermediários, seus representantes. Havia limitações ao voto. Analfabetos, por incapacidade de compreender o voto, praças das Forças Armadas, preservar a hierarquia e neutralidade militar, mendigos considerados fora da vida civil organizada, religiosos com voto de obediência, submissão à autoridade religiosa, participação feminina no voto. Mulheres podiam votar desde 1932, mas a Constituição de 46 consolidou esse direito ao torná-lo universal, com exceção dos analfabetos e militares de baixa patente. Direito ao voto garantido a todas as mulheres alfabetizadas, direito de se candidatar em igualdade com os homens, participação política muito reduzida, devido a barreiras sociais e culturais. O governo do general Eurico Gaspar Dutra foi marcado por alinhamento com os Estados Unidos da América, especialmente no período da Guerra Fria, perseguição ao sindicato e movimentos trabalhistas, repressão ao movimento comunista, censura, tortura, tornou ilegal o PCB, Partido Comunista Brasileiro, criou a Lei de Segurança Nacional, foi eleito pelo Partido Social Democrático PSD, com apoio do ex-presidente Vargas.